ela come, e isso daí interfere no bem-estar dela, tal. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir, né? E já não conseguem dormir por conta de toda essa agitação mesmo. Às vezes, quando a pessoa está cansada demais, ela tem dificuldade também de dormir. Então, como nós estamos numa era do estresse, que eu acho que a gente faz tudo correndo, né? Tá sempre correndo. Como eu disse, se alimenta mal, come as coisas erradas, tal, a gente está mais sujeito a ter todas as consequências que o estresse traz para a vida da gente. Automaticamente, se você consegue se tranquilizar, passar a dormir melhor, passar a dormir o número de horas adequadas, porque tem isso também, né? Quando a gente fala em sono, a gente tem que levar em consideração que para uma pessoa ter a quantidade de sono necessária para uma boa manutenção dela, ela tem que dormir em torno de 8 horas por dia, tá? E tem muitas pessoas, e muitas mesmo, que dormem bem menos do que isso. Ou até que fiquem na cama 8 horas, mas não conseguem conciliar o sono nessas 8 horas. Acorda, levanta, né, tem um sono interrompido, tal. Então, isso daí é uma coisa que prejudica muito a pessoa, tanto no exercício, né, do seu trabalho e tal, como fisicamente. Então, com o passar do tempo, isso daí se soma, né? Às vezes a pessoa fala assim, uma noite mal dormida, se você tem uma noite mal dormida, você fica aí uns 2, 3 dias aí para você se recuperar essa noite mal dormida sua. Agora, se você tem todas as suas noites mal dormidas, esse é o tipo de coisa que você vai ver o resultado mais para frente, né? Então, precocemente você vai estar sentindo os efeitos de ter tido uma vida com o seu sono desregulado, né? Não satisfeita a sua necessidade básica de descanso, de sono, de lazer também. Tá aí uma coisa super importante que as pessoas não levam em consideração. Eu acho que as pessoas deveriam dar tanta importância ao lazer quanto elas dão para o trabalho. Porque hoje em dia se trabalha muito porque se pensa em ganhar dinheiro, né? O dinheiro está curto, então por conta da necessidade de ter um melhor padrão aquisitivo, tal, tudo mais, as pessoas trabalham bastante, mas elas se esquecem às vezes de descansar o suficiente, e esse descanso ele é imperioso para o ser humano. Se a pessoa não descansa, ela vai ter a consequência disso daí. Você sabe que foram feitas algumas pesquisas com as pessoas durante o sono. Então, toda vez que a pessoa começar a sonhar, ela era interrompida, né? E então não deixavam a pessoa sonhar. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Cada vez mais rápido ela entrava no processo de sonho, porque o ser humano tem necessidade de sonhar. E quando o ser humano não sonha, ele começa a ter comportamentos agressivos, ele começa a se descaracterizar como ser humano, porque ele precisa do sonho. O sonho é o que traz a esperança ao ser humano. Se o ser humano não tem esperança, ele não consegue viver. Então, é muito importante que as pessoas durmam bem, porque dormindo bem, elas vão estar assegurando os seus sonhos. Toda pessoa sonha. Às vezes a pessoa não tem conhecimento disso, mas toda pessoa sonha, né? Então, há um intervalo aí de, acredito, 1h30 por aí e tal, a pessoa tem os. Quer dizer que numa noite de 8 horas aí, a pessoa vai ter pelo menos uns 4 sonhos. E eles são necessários e fundamentais para a manutenção da saúde da pessoa, né? Saúde física e saúde psíquica também. O que é serotonina e qual a importância da serotonina? Tá, olha, falar para você o que é serotonina, você vai ter que perguntar para um médico, ele vai te explicar melhor. Eu diria o seguinte, o que eu sei a respeito de serotonina, tá? A serotonina é um componente, porque eu não sei dizer se é se é um aminoácido, enfim, eu não tenho essa parte biológica aí para estar esclarecendo para você, mas sei dizer que a serotonina, ela está ligada à sensação de bem-estar, tá? Então, toda vez que existe uma falta dessa substância no organismo da pessoa,
a pessoa apresenta alguma sintomatologia que, vamos dizer assim, evidencia essa falta. Então a pessoa fica deprimida, a pessoa perde muito da sua alegria na vida, né? A serotonina, tem muita gente que fala assim, ela é o que dá esse bem-estar, né? Essa alegria e tal. Então, tanto que muitas medicações agora estão investindo em cima disso daí, né? Mas aí eu volto a dizer aquilo que eu falei para você anteriormente. Não adianta você, vamos dizer, se o pessoal conseguir encapsular a serotonina, não adianta você tomar isso daí só. Por si só, isso não vai resolver a questão, né? É sempre preciso e necessário a gente estar trabalhando o que fundamenta, né, os problemas, o que está fundamentando aí o mal-estar da pessoa, porque é isso que vai levar ela a ter uma vida. Regina, vamos dar uma pausa agora, vamos para o intervalo e voltamos já. Até já. Estamos de volta com o programa do Mário. Maria Regina, conta pra gente como é a sua linha de trabalho no seu consultório. Tá. Bom, dentro do meu consultório, eu trabalho com a abordagem centrada na pessoa. A abordagem centrada na pessoa, ela faz parte do existencialismo, ela foi criada pelo teórico Rogers, tá? E essa abordagem, assim, ela tem um diferencial grande de outras abordagens psicológicas por conta da base da teoria do Rogers, tá? O Rogers, ele acredita que o ser humano, ele é bom por natureza. E desde que você forneça a ele as condições para que ele possa se desenvolver, ele sempre vai estar se desenvolvendo de uma forma positiva. Ou seja, ele sempre vai estar procurando fazer o melhor. Tá? Aí você vira para mim e fala assim: ai, Regina, mas tem tantas pessoas assim que agem de forma que a gente sente que elas são más ou fazem coisas ruins, tal. Tá. Normalmente a pessoa faz, né, apresenta ao mundo aquilo que ela recebeu também. A gente não pode deixar de considerar isso daí, né? Às vezes a pessoa nasce numa determinada família onde ela não teve afeto, ela não teve carinho, ninguém nunca se preocupou com ela, ou desde muito cedo ela teve que se virar sozinha, tal. Isso daí vamos dizer, fértil para delinquência. Às vezes, quando você faz um levantamento da vida de um marginal, você chega à conclusão de que essa pessoa foi privada de inúmeras coisas, tá? Só que o que é que faz uma pessoa privada de inúmeras coisas? Partir para a marginalidade ou não partir para a marginalidade, tá? Então, a forma como tudo isso daí foi administrado em família e os recursos, as oportunidades que essa pessoa teve para estar desenvolvendo uma postura diferenciada diante da vida. Tá? Então, eu diria o seguinte: muitas pessoas, né, se você fornece para ela condições favoráveis, a tendência dela é se desenvolver, né, de acordo com aquilo, a menos que ela mesma já tenha encontrado dentro dela algo que ela considera mais favorável do que aquilo que você está oferecendo, né? Então a gente percebe que existem algumas pessoas, embora as pessoas tentem ajudar e tudo mais, tal, muitas vezes elas optam, não desejam aquela ajuda, mas dentro do repertório daquela pessoa em particular, é o melhor que ela pode estar fazendo, porque algumas pessoas simplesmente não têm condições, ninguém dá aquilo que não tem. De repente você fala assim: puxa vida, mas eu sou tão afetuosa, sou tão amorosa com aquela pessoa, tal, e aquela pessoa é sempre tão agressiva, tal. Tudo bem, mas será que essa pessoa teve afeto? Será que ela encontra um correspondente dentro dela daquilo que você está fazendo para ela poder te dar isso daí de volta? Né? Então, se a pessoa tem esse correspondente, com certeza ela vai te dar isso daí de volta. Mas se essa pessoa não tem esse correspondente, é difícil a pessoa dar aquilo que ela não possui. Então, mas a gente procura trabalhar dentro dessa linha, então, partindo do princípio que o ser humano